sei que a Páscoa já passou, foi semana passada, mas esse texto riquíssimo da palavra do Senhor nos dá muitas outras lições sobre a Páscoa. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 12, pulando duas partes, tá bom? Mas vamos fazer a leitura. Os irmãos acharam, sim? Diz assim a palavra do Senhor, acompanhe atentamente e depois deixe a sua Bíblia aberta. O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vocês o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo conforme o número de pessoas. Conforme o que cada um puder comer, por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimem. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa. É a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora. Quando eu ferir a terra do Egito, este dia lhes será por memorial, e vocês o celebrarão como festa ao Senhor. De geração em geração, vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. Aí a gente vai pular do 15 até o 20, que trata da festa dos pães sem fermento, uma outra festa. E aí nós vamos para o verso 21, quando então Moisés fala da ordem do Senhor ao povo. Moisés chamou todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolham e peguem cordeiros para a família de vocês, e matem esses animais para celebrar a Páscoa. Peguem ramos de sopo, molhem no sangue que estiver na bacia, e marquem a viga superior da porta, as suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. E que nenhum de vocês saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para matar os egípcios. Quando, porém, enxergar o sangue na viga superior da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará por cima da porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Portanto, guardem isto por estatuto para vocês e para os seus filhos, para sempre. E quando estiverem na terra que o Senhor lhes dará, como prometeu, observem este rito. Quando seus filhos perguntarem: que rito é este? Respondam: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito,
quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou, e os filhos de Israel foram e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés e Arão. Aconteceu que à meia-noite o Senhor matou todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó que se assentava no seu trono, até o primogênito do prisioneiro que estava na cadeia, e todos os primogênitos dos animais. Agora a gente vai pular essa parte e vamos lá para o verso 43. O Senhor disse a Moisés e Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de ser circuncidado, comerá da Páscoa. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. O cordeiro deverá ser comido numa só casa. Não levem nada da carne para fora da casa, nem lhe quebrem osso nenhum. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar com você e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, que primeiro sejam circuncidadas todas as pessoas do sexo masculino. Depois poderá observar a Páscoa e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei será aplicada ao natural, ao hebreu da terra, e ao estrangeiro que estiver entre vocês. Assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor havia ordenado a Moisés e Arão, assim o fizeram. Naquele mesmo dia o Senhor tirou os filhos de Israel do Egito, segundo os seus exércitos. Vamos orar. Pai querido e santo, muito obrigado pelo teu grande amor. Obrigado, Senhor, pela palavra lida no início desse culto, nos acolhendo e nos convidando para adorar o Senhor, a palavra que foi cantada, a palavra orada, e agora, Senhor, nós queremos ser alimentados pela palavra do Senhor, que será exposta. Fala aos nossos corações nessa noite. O Senhor conhece as nossas vidas e sabe exatamente o que precisamos. Tua palavra é teu instrumento para nos discipular e nos fazer caminhar em retidão ao Senhor. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Queridos, o livro de Moisés, Êxodo, ele tem uma finalidade muito especial. Ele narra os acontecimentos entre José, o filho de Jacó, de Israel, que se tornou governador do Egito, e depois toda a família de seu pai e seus irmãos passaram a habitar a terra do Egito, e José morre, os que conheciam José também morrem, os líderes, até que vem outras lideranças, um outro faraó, e o povo nesse intervalo cresceu demais, sendo uma ameaça para os egípcios. E aí então o livro de Êxodo, Moisés começa a narrar como era a vida desse povo, que já há mais de 400 anos estava como escravo no Egito. E então Deus levanta Moisés como o libertador. Estou resumindo a história, para tirar esse povo da terra do Egito e levar esse povo até a terra que mana leite e mel, a terra de Canaã, a terra que fora prometida a Abraão, Isaque e Jacó, que eles retornariam a essa terra e tomariam ela como herança. E o livro de Êxodo, ele é importante porque ele está construindo, e isso é muito importante que você tenha na sua mente, a identidade desse povo. Pensa que esse povo ficou quase meio século em uma outra nação. Tanto que eles se esqueceram do Senhor, ao ponto de Moisés perguntar: mas quem eu direi para eles que é o Senhor quando me perguntarem? Esse povo perdeu a sua identidade com Deus Todo-Poderoso. Imagina
Um povo que fica meio século debaixo de outra nação. O Brasil tem um pouco mais de 500 anos. Imagina como estava quebrada a identidade desse povo. Então, Êxodo, nessa saga da saída até a terra prometida, Deus está ensinando esse povo sobre quem Ele é e quais eram os princípios que deveriam nortear a vida desses homens e mulheres. O que eles deveriam pensar sobre Deus e sobre a vida. Deus está trazendo esse povo essa compreensão. Por isso que nós olhamos todos esses eventos de Êxodo, que narram desde os 10 mandamentos, a passagem do Mar Vermelho, a instrução do tabernáculo, a Deus indo contra a idolatria desse povo, a Páscoa, as instituições das festas. São maneiras as quais Deus se utiliza para consolidar a identidade que esse povo deveria ter com o único Deus santo e extraordinário. Tanto que quando você olha as pragas, para cada uma das pragas que Deus lançou sobre o Egito, Deus está destronando um pseudo-deus do Egito. Para mostrar assim, olha, sabe quem eu sou? Eu sou esse Deus que destrono todos esses deuses do Egito. Não há Deus como eu. É isso que Deus está não só falando, mas está mostrando para esse povo. Não há Deus como Ele. E o povo está olhando tudo isso e aprendendo quem é Deus. Está formando a sua identidade. E a Páscoa é mais um desses eventos que formam a identidade cristã, por assim dizer, no coração desse povo, porque a Páscoa, ela aponta para Jesus. E nós podemos claramente afirmar que Êxodo 12 poderia ter o título, não como instituição da Páscoa, mas o Evangelho de Jesus no Antigo Testamento. Hoje nós temos o privilégio de olhar de uma posição histórica diferente desses irmãos e dessas irmãs. Hoje para nós é muito fácil olhar e ver que a história da Páscoa, ela é o Evangelho de Jesus, porque ela é uma história de redenção. O povo está em queda, e aí então vem Cristo, assim como nós, e nos liberta, e nos leva para a Nova Jerusalém, para a nova terra que mana leite e mel. É muito fácil olhar e perceber o Evangelho, ainda que não podemos alegorizar ao ponto de achar que todas as coisas têm sentido e significado. Exatamente, não. Mas dentro da mensagem, nós encontramos o Evangelho do Senhor. Nós vemos culpa, vemos morte, nós vemos sacrifício, nós vemos esperança, nós vemos salvação e nós vemos vitória. Então, Êxodo 12 é um tipo do Evangelho de Jesus Cristo. Ainda com sombras, mas apontando para aquele que deveria vir e veio. E a Páscoa, então, é esse acontecimento importante na identidade do povo. Mas vamos olhar com mais profundidade alguns detalhes desse texto. O verso 1 começa com o Senhor falando a Abraão, olha só, né? A Moisés e a Arão. E é interessante aqui, meus irmãos, de cara nós entendemos que a nossa vida precisa sempre começar com a palavra de Deus. Moisés e Arão aqui não estão instituindo algo da cabeça deles. Eles estão sendo conduzidos a partir da palavra do Senhor, também nos mostrando que nós precisamos ter as nossas ações e as nossas atitudes sempre a partir da palavra de Deus. Sempre precisamos ouvir o Senhor. Sempre precisamos perguntar a Deus o que o Senhor está me direcionando, o que o Senhor está dizendo. Tanto que depois, quando Moisés fala ao povo, ele não fala dele mesmo. Ele simplesmente repassa aquilo que Deus havia primeiro falado no coração dele. O verso 2 tem um detalhe maravilhoso. Deus diz para Moisés o seguinte, fala, esse mês será o mês
Esse mês será o principal dos meses, será o principal mês do ano. Agora, no calendário lunar judaico, esse não era o primeiro mês. Esse mês aqui, o Abib, que depois virou, depois da volta do exílio, o povo, o mês de Nissan, ele não era o mês especial. Mas, a partir da obra redentora do Senhor, esse se torna o mês diferente. É mais ou menos a nossa vida. Porque você pode até ter tido uma história anterior, mas a sua vida, ela começa a valer de fato, quando Jesus salva você do inferno. A nossa cronologia existencial, ela ganha uma nova data de nascimento, quando Jesus entra na nossa vida e nos tira da escravidão do pecado. Esse é o mês da nossa vida. Eu não sei se você se lembra do dia que você aceitou Jesus. Eu lembro que foi numa terça-feira, o meu. 1995. Esse foi o meu mês, o principal. Qual foi o seu? Pensa que a nossa história de vida, meus irmãos, ela é redefinida pela obra do Senhor em nossas vidas. E às vezes nós temos a mania de olhar com muito valor demasiado sobre o nosso passado. Já parou para pensar que nós ficamos sempre remoendo as coisas e as tragédias da nossa existência lá atrás? Parece que a gente não desgruda delas, e elas não desgrudam da gente. Mas o Senhor está dizendo que faz nova todas as coisas quando Ele entra em nossos corações. Porque quando o Faraó dominava o tempo, era o quê? Choro, peso, desgaste, enfado. Mas agora, quando Deus controla o tempo do seu povo, Ele muda completamente o status, e aquele povo passa a ganhar uma nova identidade, de ser um novo povo, assim como Jesus na nossa vida. Se nós olharmos para a nossa história, ela é trágica, realmente, o nosso passado, mas temos que contar a nossa vida a partir do dia em que Jesus entrou em nosso coração. Porque esse é o mês. Esse é o dia. Esse é o momento onde Jesus diz: eis que faço nova todas as coisas, como diz o profeta Isaías em capítulo 49 e Apocalipse capítulo 25, texto que o João leu inclusive na abertura desse culto. Um detalhe super simples, um versículo pequeno, mas que mostra algo maravilhoso. Curioso é que quando o povo retorna do exílio na Babilônia, eles voltam também nesse mês. Porque ainda que o tempo siga o seu curso, para nós, o dia em que a nossa história acontece, é o dia em que Jesus entra no nosso coração. Porque aí tudo se faz novo, tudo muda. Verso de número 3, ele diz: fale a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. E o verso 4, ele vai citar novamente a expressão família algumas vezes. E aqui temos um ensino também maravilhoso, que nós já vemos assim, desde cedo, a teologia da aliança escancarada nos nossos olhos. Deus é um Deus familiar. E aqui pode parecer um contrassenso, mas não é, eu vou explicar para os irmãos, porque assim, nós sabemos claramente que a salvação é o quê? Como que ela é? Não é pegadinha, é individual, de fato. Mas a nossa teologia não precisa ser individualizada. Até porque a Bíblia ela sempre aponta
que Deus ele tem uma promessa para vós e para os vossos filhos. E essa, meus irmãos, é uma palavra de consolo tremenda. Porque ainda que a salvação seja individual, em nenhum momento a Bíblia não diz que temos que batalhar em oração por aqueles que estão na nossa família. Até porque a Bíblia ela mostra que Deus tem algo especial para as famílias. Inclusive essa semana conversando com a equipe pastoral, estávamos falando um pouquinho sobre esse tema. Mas essa é uma palavra de esperança, porque talvez hoje você seja pai e mãe. Eu não sei a idade dos seus filhos, pequenos, alguns adultos, outros adolescentes. E nós sempre ficamos temerosos. Será que os nossos filhos vão seguir a fé em Jesus Cristo? E você que não tem filho ainda, você vai ter filho um dia. Receba, em nome de Jesus. Você vai casar. Amém, Tarek? Amém, João? E os filhos virão. E é muito triste quando os filhos, eles se desviam, parece. Eles abandonam o caminho do Senhor, e nós falamos assim, ensinei o meu filho, orei com ele, ensinei a Bíblia. Irmãos, nós temos que orar e falar, Deus, existe uma promessa para os nossos filhos. Cremos que o Cordeiro foi sacrificado em casa, na nossa família. Quero colocar o meu filho, a minha família em tuas mãos, Senhor. Algumas mães, inclusive, dizem, Senhor, eu não coloquei filho no mundo para ele ir para o inferno, mas para ele ser salvo. Nós precisamos orar mais. Quantas vezes na Bíblia nós vemos as orações pactuais? Neemias, Jonas, o próprio Daniel, como pregado pelo pastor Rodrigo alguns domingos atrás, se lembrando da família da aliança. É por isso, meus irmãos, que nós não podemos perder a esperança de colocar os nossos filhos nas orações e colocar os nossos familiares nas orações. Porque ainda que a gente saiba que a oração é individual, nós não temos nenhuma instrução na Bíblia para que nós deixemos de orar. Deixemos de batalhar pelos nossos familiares. Precisamos orar. Até porque a salvação pertence ao Senhor, não pertence a nós, não sabemos, mas o Senhor é quem sabe. Uma outra coisa importante nesse verso 3 é que é pela primeira vez na Bíblia que a palavra comunidade, congregação é citada. E ela, depois de Êxodo até Josué, ela vai aparecer mais de 100 vezes. Mostrando que Deus, ele estabelece esses critérios para que experimentemos o relacionamento com Ele de modo comunitário. Deus sempre tem a família em sua mente. Assim como nós precisamos ter também. E também aqui é a segunda vez em toda a Bíblia que aparece a palavra cordeiro. Nessa instrução do Senhor. E é justamente a primeira aparece quando aparece o cordeiro entre os arbustos com Isaac e Abraão. Quando ele fala, Senhor, e o cordeiro? Meu pai, onde e o cordeiro? Ele fala, o cordeiro Deus proverá. Então uma clara alusão também a Jesus Cristo. E aí então a partir do verso de número 5, ele fala sobre as características desse cordeiro. Que ele deverá ser sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. E eu gostaria aqui, irmãos, de lembrar alguns textos da Bíblia que falam sobre o caráter do Cordeiro de Jesus Cristo. Isaías 53, 6 a 9. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, Jesus, a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, lembra da imagem da Páscoa? Os pais, os chefes da casa pegando o cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca.
Pela opressão e pelo juízo ele foi levado. E de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes. Ovelha, cordeiro morto, foi cortado da terra dos viventes. Foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve em sua morte. Embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Essa era a ovelha que foi morta, o cordeiro morto, inocente. João, capítulo, a viga superior da porta, na casa em que comerem. Irmãos, sem sangue não há remissão de pecado. Mateus 26, 28, essa é a aliança, no meu sangue, sangue da aliança derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. Romanos 5, 8 e 9, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando éramos pecadores. Logo, mas agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos de sua ira. Então o sangue é o sinal da nova aliança. Assim como no Antigo Testamento, o sangue do Cordeiro, Jesus nesse instante. Verso de número 11, vamos dar um pulo lá. Ele diz, assim que vocês devem comer, já prontos para viajar, com as sandálias dos pés e o cajado na mão, comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Basicamente o que Deus está dizendo é, comam rápido, não dá tempo de fazerem as malas. A Páscoa era desfrutada com os olhos na estrada. Ela era desfrutada com os olhos na viagem que estava adiante. E também é assim a maneira que nós nos reunimos como povo de Deus. É por isso que Jesus diz que nós deveríamos participar da ceia, aguardando o momento da sua vinda. Nós, igreja do Senhor, nós somos o povo que não nos acostumamos com esse mundo. Nós não estamos aqui para fixar as nossas tendas, para comprar terreno. Lógico, no mundo figurado, você pode comprar um terreno, pode fazer sua casinha, não tem problema. Mas o problema são as nossas ambições, onde nós inclinamos e repousamos o nosso coração. O povo de Deus é o povo que vive nessa terra com pressa. Somos o povo que estamos fazendo o que estamos fazendo, mas vestidos para ir embora. Quantas vezes nós estamos folgados, de chinelo no pé, pantufa no pé, de pijama, olhando esse mundo e vislumbrando tranquilamente. Não é essa a nossa postura. Nós comemos da Páscoa com pressa, clamando, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Quero correr logo para Jerusalém Celestial. Lembra que Deus está formando a identidade do povo? Assim também a nossa identidade como crentes precisa ser formada. Entendendo a questão da família, em questão do mundo, que nós devemos viver aqui com pressa. Não que você tem que ficar ansioso, estressado. Não, meus irmãos, não estou dizendo isso. Pelo contrário, muito do nosso estresse e ansiedade é porque nós estamos aqui com folga. É porque nós olhamos a nossa cronologia e não contamos a obra de Jesus. Estamos ligados ainda à cronologia de Faraó. Mas nós comemos, somos o povo que come com pressa. Essa é a Páscoa do Senhor. Irmãos, depois o verso de número 12, 13, ele fala sobre o terrível dia onde Deus passará e matará os primogênitos. Tem gente que pode falar assim, Deus era duro, Deus é maldoso, mas precisamos nos lembrar do infanticídio que Faraó fez anos antes, quando pediu para que matassem os meninos. Mas o povo, egípcios e hebreus, todos pecadores e dignos da morte. Tanto que, diferentemente das outras pragas, as quais o povo de Deus ficou isento, aqui Deus diz o quê?
se não passar sangue, morre. Porque Deus santo e justo estava passando com juízo. E quando Deus santo e justo olha para a humanidade, não existem pessoas salvas por si mesmas. Aqui não é o fato de você ser hebreu que você ia ser salvo, a não ser o sangue. O sangue era o passaporte para a libertação e para a salvação. Tanto que quando passou o anjo do Senhor sobre a terra do Egito, desde o primogênito de Faraó até do escravo na prisão, ninguém se sobressaiu, se salvou. Não era uma questão de hierarquia e poder. Deus não olha isso, Deus simplesmente olha que o povo é pecador. A não ser que sejamos agraciados com a salvação, nada pode nos salvar. Nada pode nos salvar. Desde aqui, Deus já estava ensinando o povo que o que salva não é o mérito. Não é o fato de você ser filho de Abraão, de ser hebreu, mas é o sangue. Algo que Paulo inclusive ensinou grandemente em suas cartas, dizendo que não há mais diferença entre gentios e hebreus. O que faz a diferença é quando se tem o sangue do Cordeiro sobre a sua vida. E é isso aqui que ele está ensinando nos versos 12 e 13. A não ser que haja sangue, ele feriria a terra do Egito. E curiosamente, ele diz no verso 14 que esse dia será por memorial. E vocês celebrarão como festa ao Senhor de geração em geração. Vocês celebrarão esse dia por estatuto perpétuo. Irmãos, por que nós nos reunimos no domingo? Domingo, desde a igreja primitiva, é o dia do Senhor. Nós estamos cumprindo e fazendo coro a isso que diz no verso 14. Quando nos reunimos como igreja, fazemos aquilo que a Bíblia diz, vocês celebrarão com festa ao Senhor, porque isso será para vocês como memorial. E tem gente que não vem para a igreja, tem gente que domingo, se eu estou cansado eu não vou, se eu tenho festa eu não vou. Nós deveríamos já no sábado, aguardar ansiosamente, preparar o nosso coração e vir celebrar o Senhor, porque esse dia é o nosso memorial. Quando desdenhamos do nosso dia de ajuntamento, estamos desdenhando o Senhor. Quando não priorizamos estar em celebração, em festa, em comunidade, geração a geração, nós estamos desobedecendo a Deus. E ainda tem gente que diz que igreja não é essencial. Não é da nossa cabeça. Mas o Senhor disse que nós deveríamos nos reunir. Que nós deveríamos celebrar festa ao Senhor. E esse dia deve ser um memorial. Quando nos reunimos em domingo, estamos nos lembrando de todas essas lições que a Páscoa, ela nos dá. Então a gente vê lá a partir do verso de número 21, Moisés agora trazendo isso ao povo, ensinando ao povo. E mais uma vez ele repete, ele fala sobre a festa no verso 21. No verso 22 ele reforça a questão do sangue que deveria ser passado nos umbrais. Ele no verso 23 ele reforça a questão que se não houver sangue, haverá morte. Irmãos, o índice de mortalidade no Egito, ele foi o mesmo, tanto nas cidades dos egípcios como na terra de Góshen. A pergunta era: quem morreu? Um primogênito ou um cordeiro? Porque morte sempre há. Julgamento, a justiça do Senhor sempre há. Romanos capítulo 6, verso 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em
Jesus Cristo, o nosso Senhor. E aí, então, do verso 24 até o verso 28, nós vamos ver a base da esperança da Páscoa. Vamos ver o testemunho e proclamação. Quando perguntarem que rito é esse, nós vamos proclamar, nós vamos ensinar. E o final do verso 27 diz que o povo se inclinou e adorou. Gratidão no coração. E o verso 28 diz que os filhos de Israel foram e fizeram como o Senhor havia ordenado. Nós vemos aqui obediência. Então vem o juízo e nenhuma família egípcia ficou imune. Nenhuma família ficou imune. Irmãos, um detalhe curioso, lá no verso 41 e 51, eu queria que vocês se atentassem, é que por 2 vezes, o povo de Israel é chamado de exército do Senhor. Exército do Senhor. E o mais curioso é que o povo que saiu do Egito, uma multidão, sempre teve medo, e o anjo do Senhor foi à frente batalhando contra os povos. Israel, aos olhos humanos, era presa fácil. Não era um povo de guerra, era um povo escravo. Quando eles saem do Egito, eles não têm nem armas para guerrear. Eles não sabem fazer espadas. Tanto que quando eles chegam na terra prometida, quem fabrica espadas são os filisteus. E por que será que Deus chama esse povo de exército? Simplesmente, irmãos, porque esse povo, mesmo pacato e de paz, era um povo que tinha o Senhor como general. E aqui fica uma lição maravilhosa, porque pode ser que o mundo olhe para a igreja e fale: ah lá o bando de trouxa, ó os sangues de barata, os fracotes, os ignorantes, os fracos de intelecto. Mas, irmãos, não subestime o povo do Senhor, não se subestime. Nós fazemos parte do exército do Senhor. Nós fazemos parte daqueles que têm o Senhor à frente da batalha. Nós também nessa terra, ainda que somos peregrinos, mas nós fazemos parte do exército do Senhor com todo o povo de Deus. E essa é uma verdade, uma bênção maravilhosa também para nós. Quando você se sentir inseguro ou inquieto, falando assim: será que eu faço parte do melhor grupo desse mundo? Deus colocou você no melhor exército de todos, o exército do Senhor. Se você falasse para um egípcio que esse povo era um exército, eles dariam risada da sua cara. Mas ainda assim, Deus os considera como exército do Senhor. Irmãos, e a última grande lição desse texto é a parte final, a partir do verso 48, quando há uma instrução para os estrangeiros. Desde cedo também o Senhor já estava trabalhando na identidade desse povo. Que o reino do Senhor é um reino não só de judeus, de hebreus, mas também de pessoas espalhadas por toda a terra. Ele já estava cumprindo aquilo que ele prometeu a Abraão, capítulo 12 de Gênesis: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Porque junto com o povo que saiu do Egito, o hebreu, saiu também outros estrangeiros, saiu inclusive, muito provavelmente, egípcios, que creram no Senhor, que haviam casado com as hebreias também. Mas o estrangeiro, ele precisava ser identificado como povo de Deus. Ele precisava ser identificado como alguém pertencente à aliança, reconhecido por Deus por meio do povo de Deus. E essa parte é uma parte muito bonita, porque nós vemos
que os estrangeiros deveriam também ser circuncidados. E o detalhe do texto diz que essa era uma regra também para aqueles que eram naturais, hebreus, de linhagem. E o detalhe maravilhoso é que eles não se tornavam povo de Deus apenas dizendo assim: eu sou igreja, eu sou a igreja. Sabe quem referendava que eles eram povo de Deus? O próprio povo de Deus. Deus decidiu que eles se tornariam povo, seu povo, desde que aplicassem a ele as mesmas regras do seu povo. E quem administrava a circuncisão? O povo. Isso é para mostrar, como a gente enfatiza sempre na igreja, que membresia é bíblico. Membresia na igreja local é algo bíblico. Inclusive, não é você que bate no peito e fala: eu sou crente. Sabe quem vai atestar que de fato você é crente? Somos nós. É a comunidade. É o povo de Deus. Porque sempre biblicamente foi assim. A fé que professamos ao Senhor, ela deve ser consentida pela comunidade. Talvez você esteja falando assim: nossa, pastor Davi, isso parece muito católico. Não. Nós não estamos falando que a salvação é exclusiva da igreja. Você pode, e cremos inclusive que Deus tem povo espalhado em tribos, todos os lugares. Mas nós que temos a igreja local, que temos a possibilidade, e ouvimos a palavra e somos informados por ela, precisamos ir à comunidade, para que a comunidade possa dizer: eis aí um servo do Senhor. Eis aí alguém que vive de acordo com aquilo que está publicando a sua fé. E como nós fazemos isso? Através do batismo. Por isso que nós batizamos as nossas crianças, e você é batizado. Nós estamos falando: você cumpriu o rito para publicamente se tornar povo de Deus. E assim, meus irmãos, nós temos muitas lições da Páscoa ainda para as nossas vidas, porque isso vai formando a nossa identidade. Então, para concluir, eu só queria repassar as lições que nós fomos fazendo ao longo da exposição. A primeira delas, então, lembre-se que a sua história de vida, ela começa não no dia que você nasce, mas no dia em que a sua redenção acontece. Cuidado para não ficar se alimentando muito do passado sem Cristo. Olhe a partir de Cristo. Porque Ele é aquele que ressignifica a nossa cronologia. É Ele. Quando Ele entra em nossas vidas, esse passa a ser o dia. A data especial. Também lembre-se de orar pela sua família. Você não sabe se a eles houve a eleição do Senhor, mas isso não nos impede de orar. Se seus filhos são desviados, ore com esperança. Seus filhos não estão no caminho do Senhor, ore com fé que há uma promessa. Fale: Senhor, eu não coloquei filhos nesse mundo para perdição, mas para salvação. Clame por eles. Você, sem dúvida alguma, encontrará um pai e uma mãe que poderá testemunhar: meu filho andou longe, mas eu orei por ele. Orei, e o Senhor providenciou a salvação dele. Também, meus irmãos, lembrem-se de desfrutar das coisas desse mundo, mas com pressa. Nós estamos prontos para viajar. Não queira levar uma vida folgada aqui. O Senhor disse: comam a Páscoa, prontos para a viagem. Nós somos o povo que estamos o tempo todo prontos para a vinda de Jesus. Uma vez eu ouvi uma história que dizia o seguinte: o que você quer estar fazendo quando Jesus voltar? Uma pessoa disse: eu quero estar orando no monte, de madrugada. Eu quero estar em jejum. Eu quero estar na igreja com as mãos levantadas.
Ao passo que essa pergunta foi feita a uma outra pessoa que estava ao lado. O que você quer estar fazendo quando Jesus voltar? Ele falou, eu quero estar fazendo o que eu faço todos os dias. Na minha vida comum, rotineira. Porque o crente que vive já vestido para a partida, ele não tem que se preocupar em como ele estará quando Cristo voltar. Simplesmente estaremos. Isso significa que no trabalho, na escola, em casa, em tudo que fazemos, nós estamos sempre com olhos na viagem. Com pressa. Também, meus irmãos, precisamos entender que o sangue de Jesus nos lava da culpa. E aqui me permita fazer um parênteses. Tem muita gente que olha para o Êxodo com uma perspectiva daquilo que é conhecido como o evangelho social. Sabe o que é o evangelho social? É aquela ideia de que a única razão do evangelho é libertar a igreja ou o povo da opressão política. Geralmente as igrejas que pensam no evangelho social, elas acham que a única razão de ser dela é ser uma igreja que dá cesta básica, que cuida do pobre, que resolve a vida daqueles que estão sofrendo na pobreza. E eles olham para o Êxodo e falam assim, mas está vendo como Deus tirou esse povo da opressão do Egito? Irmãos, o fato de ajudarmos socialmente, fazemos porque é um dever de servir, mas não é o nosso objetivo. Porque sabe quando a igreja vai eliminar a pobreza do mundo? Nunca. Nunca. Sabe quando nós vamos resolver as questões em Bauru? Nunca. Por mais que tenhamos boa vontade e exerçamos isso. Mas não é o evangelho social que vemos em Êxodo, porque o anjo passou sobre todos. Inclusive sobre os hebreus, que se não tivesse sangue, morreriam também. Deus salva esse povo para a terra que prefigura a Nova Jerusalém. Então cuidado com o evangelho social. Esse evangelho que interpreta a Bíblia apenas através da caridade, da obra social. Nós fazemos, mas a nossa primeira responsabilidade e função é anunciar que todos pecaram e que todos estão condenados ao inferno, a não ser que se arrependam e tenham sobre si aspergido o sangue do Cordeiro. Porque o mundo vai ficar. A gente pode até melhorar uma coisa aqui ou outra, mas a eternidade é muito mais importante do que isso. Então nós precisamos entender que é o sangue de Jesus que nos lava do pecado, irmãos. E não se esquecer de celebrarmos a nossa redenção. Olhe para o domingo de modo diferente. Quando estivermos cantando aqui, não finja que nada está acontecendo. Não fique falando, que horas que vai acabar isso? Ou quando a gente chega atrasado no culto. É o Senhor que nos convoca. Chega atrasado na audiência com o juiz, você vê. Chega atrasado no encontro com a sua namorada. Nós não podemos ter um coração displicente com o Senhor. Nosso coração deve ansiar já durante a semana. Quando chega lá o domingo para eu celebrar. Quando eu quero chegar cedo na igreja para pegar desde a abertura, acolhimento, dar abraço nos irmãos. Quando chegar o louvor eu quero cantar. Porque o Senhor disse que eu tenho que celebrar esse dia como memorial. Nós temos que mudar o nosso coração. Temos que priorizar algumas coisas. Mas a gente é tão cara de pau que a gente malemar faz isso e a gente chega para Deus ajoelhado, Deus me abençoa, me abençoa. Com que cara a gente tem? Em celebrar, a gente está celebrando aquilo que Ele diz. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Desafio a você a ler na sua casa essa passagem com mais cuidado. É um texto grande, a gente tem que fazer as coisas aqui meio corrida, né? Mas possamos refletir na palavra do Senhor.